ponto final no A Voz do Povo desta sexta-feira. Meio-dia, quando os dois ponteiros do relógio encoxam-se. Falavam antigamente isso quando também. Os dois mesmo, ponteiros Caio do relógio apontam para o alto. Por favor, separa aí o carro velho. Separa o carro velho, porque na abertura deste encontro, às sextas-feiras, boa tarde, Ivan, boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê. Acho que, sugestivamente, nós deveremos, todas as sextas-feiras, lembrar... Carro velho está aí? Na saudação inicial que eu faço a você, aos nossos ouvintes, seguidores e fãs, eu aproveito para trazer o carro velho. Carro velho. Cadê o carro velho? Alô, Carlinho Eloy e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa líder e audiência. Líder. Um programa que vem levantando os ouvintes de Quixeramobim. Do Quixeramobim também, nós falamos lá também. Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Quixeramobim. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, tá na moda. Pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência Mediovaisel. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. Entendi. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helps. Pessoa batráquia. Ivan, meu amigo, uma pessoa batráquia. Pessoa que tenta alegrar a população do que do nosso Quixeramobim. Quero parabenizar toda a família Balbino. Parabéns, família Balbino. Principalmente meu amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível. Você é sim, estrogonoficamente sensível. Aliás, estrogonofe é delícia. Estrogonofe é bom. Uma pessoa que vem também vem dar sua contribuição aqui no Quixeramobim. E hoje quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado. Muito obrigado. O carro velho é o seu Cirilo de Quixeramobim. É o carro velho, não tem a menor dúvida. Ele quem nos saúda, né? É o seu Cirilo lá de Quixeramobim. No meu cérebro e no meu coração, né, seu Cirilo? Meu cérebro. No meu cérebro e no meu coração, o seu Cirilo é o carro velho lá de... Ô, Ivan, eu quero saber de uma coisa. Saiba. As pessoas adoram falar mal do Corinthians, né? Por quê? Falam do Lula, do PT, da Odebrecht, dos escândalos. Aliás, tem de falar mesmo. Pegam no pé do Corinthians, né? O Corinthians está devendo para os times dos quais comprou atletas, está devendo salários. Mas ninguém fala dos escândalos proporcionais do São Paulo e muito menos dos escândalos proporcionais que já vem há algum tempo no Palmeiras, né? Da era Parmalat, do J. Ávila, do acordo com a W. Torre. E também ninguém fala isso aqui que eu vou falar agora, eu queria entender. Santos terá que pagar 15 milhões por venda de Neymar. A justiça espanhola, que quase mandou o seu Neymar para a cadeia, obrigou o Santos a pagar 15 milhões em processo criminal aberto pelo Grupo DIS sobre a venda de Neymar para o Barcelona. O clube paulista afirmou não ter conhecimento da decisão. É acusado de fraude na transação do atacante e terá que segurar o valor como caução. Neymar, seus familiares, o Barcelona e ex-dirigentes das duas equipes também serão julgados na ação. Neymar é aquele jogador, é Neymar filho, né? Cujo pai se chama naturalmente Neymar. É um bom homem, né? Neymar pai é um bom homem, é um homem corretíssimo, não é? Falaram dele outro dia um desses, Wagner Ribeiro, é um empresário, um empresário do futebol, né? Perguntaram, outro dia estava na ESPN ou na IMAX lá,
dando uma entrevista, e perguntaram para ele sobre o Neymar pai. Sabe aquelas coisas de responder uma pergunta com apenas uma palavra, dar uma definição, né, com apenas uma palavra? Perguntaram para ele sobre o Neymar pai. Ele falou, um avião. Quer dizer, o cara... Dá nó em outras palavras, né? dá nó em pingo d'água, né? Esse escândalo do Neymar aí, rapaz, é um escândalo... bom, não me surpreende no meio futebolístico escândalos desse tipo, essas transações estranhas que acontecem no meio do futebol. Mas o escândalo do Neymar é um escândalo daqueles dos mais escandalosos. Tá bem. Quem é o maior revelador do futebol brasileiro, pelo menos dos últimos anos? É o Santos. Desde a era Pelé, né? Dos últimos anos, não. É o Santos, dos últimos muitos anos. É o Santos. É o Santos. Por que é que o Santos vendeu mal o Neymar? Você se lembra que o São Paulo, quando vendeu o Kaká, e se você for comparar, não dá para comparar Kaká e Neymar, né? O Kaká, inclusive, afinava, sempre afinou com a camisa da seleção brasileira. E não era tudo aquilo. Por que o São Paulo vendeu tão bem o Kaká e depois vendeu tão bem o Lucas, que não se afirmou na Europa, e o Santos não fez o mesmo com o Neymar? Pois é. Boa pergunta. Esse é um caso a se esclarecer ainda o que aconteceu ali, né? Os diretores do Santos à época, Laor, que já faleceu, inclusive. Faleceu? Que já faleceu, depois ele foi substituído lá pelo Odílio, que era o vice dele, me foge o nome agora. Que ficou pouco tempo, né? E depois o Modesto Roma Júnior. Me foge o nome dele agora, do vice do Laor. Esses caras fizeram um rolo dos diabos. O Neymar já estava vendido quando o Santos foi disputar a final do Mundial. Um ano antes. Já estava vendido. Aquilo por si só foi um escândalo. Agora, eu diria para você, hoje Caio tem a figura Bortolã, do pré-contrato, né? O jogador pode, 6 meses antes do seu contrato vencer, assinar um pré-contrato com qualquer mas outro lá time. estava bem antes. Lá estava bem antes. Não eram 6 meses, não. Lá foi um escândalo mesmo. Agora, eu diria para você o seguinte, Caio Bortolã. Nessa história, nessa transação do Neymar aí, o maior prejudicado foi o Santos Futebol Clube. É evidente que sim. O maior prejudicado foi o Santos Futebol Clube. Os outros personagens dessa história, eu não sei se teve algum inocente nessa história aí, né? Que eu acho muito difícil que tenha havido algum inocente, mas eu acho que rolou dinheiro para tudo quanto é lado. Pro meu bolso não veio nenhum. Acontece que o Neymar quase foi para a cadeia, não só ele, né? O Messi também quase foi para a cadeia por não pagar impostos lá na Europa. Mas na nesse Espanha, caso aí também parece na que tá. Espanha a coisa é um pouco diferente daqui nos Estados Unidos, é um pouco diferente daqui. Nesse caso ele está correndo risco também de tomar 2 anos de cadeia. Eu não acredito que vão botar 2 anos, o Neymar 2 anos na cadeia, eu não acredito, mas nem na Espanha, que é um pouco mais evoluído do que aqui, nem tanto assim, mas um pouco mais, nem lá acredito que vão botar um cara como o Neymar na cadeia, né? Mas eu acho que tinha uns outros aí que mereciam ir para a cadeia, viu? Nessa corredor história da Fórmula Indy, um brasileiro chamado Hélio Castro Neves, que é menos conhecido do que os pilotos da Fórmula 1. A Fórmula Indy é transmitida no Brasil pela Band, pelo Band Esportes, e é uma categoria de, digamos, menor relevância mundial, né? É uma categoria muito relevante nos Estados Unidos. Tem as 500 milhas de Indianápolis, que esse ano terão a participação de Fernando Alonso. No mesmo dia do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, o Fernando Alonso vai correr nos Estados Unidos as 500 milhas de Indianápolis pela equipe McLaren. A equipe McLaren, que é a equipe do Fernando Alonso na Fórmula 1, o substituirá pelo Jason Button, que é um inglês que correu até o ano passado na McLaren, também campeão do mundo, enquanto Fernando Alonso, espanhol Fernando Alonso, vai correr as 500 milhas de Indianápolis lá nos Estados Unidos. É McLaren Honda, e a Honda é a grande fornecedora de motores para a Fórmula 1. A Honda e a Chevrolet, já né? foi fornecedora de motores vencedora, né? da Fórmula 1, deixou a Fórmula 1, agora está voltando, né? Mas na Fórmula Indy ela permanece como uma das principais fornecedoras de motores para a Fórmula 1. Na Fórmula 1 tem os motores Honda, na McLaren tem os motores Renault, os motores da Mercedes e os motores da Ferrari. Na Fórmula Indy tem os motores da Chevrolet e os motores da Honda. Mas o Hélio Castro Neves é um brasileiro que corre na Fórmula Indy, foi vice-campeão do mundo, ganhou as 500 milhas de Indianápolis por 3 vezes
é apelidado de Spider-Man, de Homem-Aranha, porque quando ele ganha corridas, aliás, faz um bocado de tempo que ele não ganha. Trepa no alambrado, ele né? trepa no alambrado, só que quase... Tem andado ali pelo 5º lugar. Exatamente. Está em 6º no campeonato. Só que quase foi preso nos Estados Unidos por não pagar impostos. Porque também ganha quantias milionárias correndo na Fórmula Indy, teve de pagar uma multa milionária, quase foi para a cadeia, ele e a irmã, nos Estados Unidos. E lá é cadeia mesmo, não tem choro nem vela. Aliás, não tem choro nem vela, ele até chorou, parece, né? Quando ele foi inocentado. Ah, né? sim. Quando ele conseguiu se safar, parece que até chorou. Né? Então, você imagina como é que o cara tava, né? O medo de parar atrás das grades. Ele ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Ô, Ivan, o crise no Palmeiras, hein? Mesmo com o dinheiro da Crefisa, anunciada, 400 milhões, mandaram embora o Eduardo Batista. Agora querem o Cuca já mandou avisar que tem uma proposta da China. Ou seja, meu amigo, está criando dificuldade para vender facilidade, né? Eu não sei. Eu acho que o Cuca... Você acha que o Cuca volta? Acho que o Cuca tá com 1,5 pé no Palmeiras, mas... Tira o Cuca. Deixa o Cuca aí, né? Mas eu acho que o Palmeiras contratará novamente o Cuca, que ganhava na última passagem R$1 milhão, só que a dona da Crefisa vai ter que dar um pouco mais de dinheiro que isso para o Cuca voltar. E aí eu lhe pergunto, Caio Bortolã, na atual conjuntura, no atual momento do Palmeiras, o Cuca voltando... resgatará aquela condição do Palmeiras anterior ou o momento é delicado? O palmeirense acredita que sim, não é? Sim, claro. Só que o palmeirense não está... Aliás, o palmeirense ficou mal. O palmeirense ficou quase 25 anos sem ganhar um campeonato brasileiro em função dessa injeção volumosa de dinheiro que houve, principalmente do Paulo Nobre e da Crefisa. O palmeirense ficou mal acostumado, Ivan. O palmeirense acha que o time do Palmeiras tem a obrigação de ganhar todos os campeonatos que disputa. E não é assim. O Santos de Pelé não ganhava todos os campeonatos que disputava. O Barcelona do Neymar, do Messi, do Suárez não ganha todos os campeonatos que disputa. O Real Madrid do Cristiano Ronaldo também não ganha. O Real Madrid formou uma seleção certa vez com os melhores jogadores do mundo, os galácticos, e aquele time não deu em nada. Então o atual elenco do Palmeiras é o melhor do Brasil, é o melhor da América do Sul, deve ser campeão da Libertadores, é favorito, mas pode ser que não ganhe nada, Ivan. Pode ser. Pode ser que termine o ano e o Palmeiras ganhe tudo o que restou, né? Porque o Paulista já perdeu. Pode ser que o Palmeiras ganhe tudo o que restou. Como pode ser que o Palmeiras não ganhe absolutamente nada. O que o palmeirense não está atento é o seguinte: um time fechadinho, bom, com qualidade técnica, teve a injeção de estrelas. Você imagina o quanto não faz mal um Felipe Melo para o grupo. O quanto não faz mal o Michel Bastos, e o São Paulo mandou embora. O São Paulo não queria o Michel Bastos no grupo. Você imagina o quanto não faz mal estrelas no banco, porque trouxeram o Guerra e trouxeram o Borja, e o Eduardo Batista colocou o Borja no banco no último jogo, contra o Jorge Wilstermann. Foi. Imagine a pressão a qual ele não foi submetido. O Borja não vai aceitar ser substituído, não vai aceitar ficar no banco. O Guerra também não. Assim como o Dudu, que já era meio dono do time. Assim como o Tietê. Aí foram buscar o Felipe Melo para quê? Então imagine esse elenco estelar do Palmeiras, a porcaria de ambiente que não deve ser. Porque só tem estrela, Ivan. Só tem jogador de 400 paus, 500 paus, 1 milhão por mês. Administrar um vestiário desse aí não é para qualquer um. Entendeu? E o time do ano passado não era assim. O time do ano passado tinha o Gabriel Jesus, que logo foi embora. Já tinha o Fernando Praz, que esse sim deve ser o dono lá do time, com méritos. Tinha o Dudu, tinha o Tietê, tinha o Moisés, mas não tinha essas estrelas que agora tem. Então o Cuca vai ter um desafio, voltando, e eu acho que ele vai voltar para o Palmeiras, de administrar esses caras. Porque para escalar todo mundo é impossível, não dá para escalar 30. Ele tem que escalar 11. E quem fica no banco, com o peso que tem, você vai colocar um Borja no banco, ele não vai aceitar. Você vai colocar um Guerra no banco, ele não vai aceitar. O Felipe Melo não vai aceitar. O maior mérito de um técnico de futebol hoje é administrar os egos dentro de um vestiário. Mais que egos, né? A gente não fala só... Até no passado, um passado recente, a gente podia falar só de egos. Agora a gente tem que falar de egos e contas bancárias também, né? Então são duas situações que o cara... Você imagina você administrar isso dentro de um... Numa época que o Santos estava perdendo tudo, rapaz, década de 80. O Santos só apanhava, não conseguia montar um bom time.
Tinha um volante lá, que era um volante meio loucão, que a torcida gostava muito dele, porque era meio assim, um Felipe Melo. Tinha um Felipe Melo desses daí da vida, no Santos, naquela época, e diz que o cara chegava, isso o pessoal daquele time que contava essas histórias aí, claro que contava em off, ninguém assumia contar essas histórias em público, principalmente para a imprensa. Mas diz que o cara chegava no vestiário para começar o treino, ele andava com uma pochete, você lembra da pochete? Ele tirava a pochete aqui, colocava em cima do banco, você escutava o barulho do 38. O 38 assim em cima do banco. E todo mundo, né, morria de medo do cara, que o cara era completamente maluco. Qualquer coisa queria brigar, queria dar porrada, e tinha o 38 ainda por cima. Se ele não resolvesse no braço, você batesse nele, ele tinha o 38. Então você imagina um ambiente desse? Como é que você administra um ambiente desse, com um cara doido desse dentro do vestiário? Talvez o principal erro do Alexandre Matos, que possivelmente seja o melhor diretor de futebol do Brasil, e do palmeirense, é uma característica do palmeirense, não é? Esse ufanismo é uma característica do palmeirense. E que, obviamente, é uma característica dos torcedores do Palmeiras, que são seus diretores e conselheiros e o presidente. Com o dinheiro da Crefisa, que é um dinheiro que não acaba, começou-se a contratar e contratar e contratar. E hoje você tem, por exemplo, na zaga do Palmeiras, o Mina, que é um jogador estrangeiro muito bom, Edu Dracena, e você tem no banco Vitor Hugo, e logo você vai ter no banco Luan, que foi titular da seleção brasileira, campeã olímpica, que foi contratado junto ao Vasco. É bom, mas até a página 2. Mas o Luan foi contratado porque o Mina vai ser vendido. Tá bem, só que o Luan não vai se contentar com a reserva. Da mesma forma que o Michel Bastos não vai. Da mesma forma que o Zé Roberto, mesmo em fim de carreira, não vai se contentar com a reserva. E aí você pega o meio de campo do Palmeiras, tem ótimos jogadores, mas tem muitos jogadores, Ivan, e você precisa de 3 ou 4 para o seu time. Mas para uma temporada longa você precisa de elenco. Sim, você precisa de elenco. Agora você tem jogadores do mesmo nível, né? Você fala de Felipe Melo, Michel Bastos, você fala de Tietê, de Moisés. Daí você fala de Guerra, você fala de Rafael Veiga, você fala de Johan, que foi contratado agora. Eu estou citando 8 jogadores, 10 jogadores, eu posso citar 12 jogadores para 4 posições. E os empresários desses caras que ficam todos ali ao redor do gramado acompanhando o treino e olhando para o treinador? O Eduardo Batista é fraquíssimo, o Eduardo Batista é péssimo. É tão ruim quanto era o Nelsinho, o pai dele, que ainda atua como técnico de futebol. Mas o Nelsinho foi campeão brasileiro com o Corinthians e caiu com o Corinthians. O Nelsinho Batista. Gente boa pra caramba. Desatualizado. Um técnico é um ex-técnico. Gente boa, né? Pra caramba. Assim como provavelmente seja um Luxemburgo ou um Geninho. Esse pessoal que fez sucesso, que ganhou dinheiro, que ganhou jogos e títulos. O Geninho ainda ganha títulos lá no Nordeste, viu? Que agora não serve mais. É um pessoal que ninguém quer contratar, né? A grande dificuldade de grandes times hoje é que os bons profissionais estão empregados, né? O Mano Menezes não vai sair do Cruzeiro, a não ser que receba um caminhão de dinheiro para treinar o Palmeiras. O Abel Braga não vai sair do Fluminense, a não ser que receba um caminhão de dinheiro. Esse é o cara que eu queria ver no meu time. Eu também queria ver no meu. O Abelão com aquele jeitão dele, xerifão. O Dorival, que é de origem palmeirense, é sobrinho do Dudu, é questionado no Santos. Será que o Dorival dá conta desse pessoal? Você lembra daquele episódio do Neymar com o Dorival? Ontem teve, você não deve ter assistido o jogo do Santos, eu assisti. Ontem teve uma imagem, quando o Santos marcou o terceiro gol, o jogo estava empatado e difícil pra caramba. O Santos marcou o terceiro gol, o gol da vitória. As câmeras mostraram o Dorival no banco de reservas. Ele se encostou no fundo do banco de reservas, colocou as mãos assim em oração, fez uma oração agradecendo a Deus pelo terceiro gol, o gol da vitória do Santos. Ali eu mandava embora. Pois é, mas quem mais tem? O Santos vai mandar embora e vai contratar quem? Ali eu mandava embora. Quem é que tem? Vai contratar o Oswaldo Oliveira? Vai contratar o Luxemburgo? Vai contratar quem? O Flamengo. Se é para depender de Deus, então vamos... Minha gente, o Flamengo não tem técnico. Flamengo. O Botafogo, o técnico do Botafogo é uma aposta. O Flamengo, você falou do Palmeiras, o Flamengo é outro elenco galáctico, né? Mas do Palmeiras é melhor. Sim, é melhor, mas o Flamengo não deixa de ser, tá ali, né? E principalmente depois que contratou o Diego, né? Aí a torcida carioca começou a falar do cheirinho, ó o cheirinho do título, fedeu, hein?
Fedeu. Porque chegou na hora H, não deu, não. Não, quando você olha para os times de futebol, para os grandes brasileiros e vê que no Internacional está o Antônio Carlos. O Antônio Carlos que tinha tudo para arrebentar, não fosse a sua personalidade canalha, né? Ele tem uma personalidade canalha. Ele fez aquele espetáculo horroroso no jogo contra o Caxias, se eu não estiver enganado. Teve um problema de racismo num passado não muito distante. No Grêmio tem o Renato Gaúcho, também contestadíssimo. O Roger Guedes. Roger Guedes é o jogador do Palmeiras. O Roger Machado, do Atlético Mineiro, é um bom nome. O Mano Menezes, do Cruzeiro, é um bom nome. O Roger é um bom nome, mas o Atlético Mineiro está jogando mal para burro. O Tite está na seleção. Quem é que sobrou? Né? O Palmeiras só tem mesmo o Cuca para buscar. A não ser que vá buscar um técnico estrangeiro, né? Pode ser que busque um técnico estrangeiro. E resta saber se o Cuca vai conseguir reeditar, né? Porque o time também está diferente. Agora, o Cuca tem problemas de saúde na família. Tem quem diga que os problemas são da esposa, tem quem diga que os problemas são do irmão. O que acontece para o Cuca hoje é o seguinte: ele pode voltar pressionado ao Palmeiras, porque o palmeirense quer que o time ganhe tudo, mesmo ganhando um dinheiro muito grande, ou pode trabalhar sem nenhuma pressão lá na China para ganhar o mesmo ou mais. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a opção de ficar aqui no Brasil com a turma do amendoim no Palmeiras? E se ele não ganha de novo o Campeonato Brasileiro? Pois é. Se ele não ganha a Libertadores? Pois é. Ou ele vai lá para a China para ganhar em dólar e ninguém vai falar dele? É uma boa pergunta. Né? Como é que você administra a carreira no momento desse? É uma encruzilhada da carreira. A carreira chegou num momento de encruzilhada. Chegou num momento de ganhar dinheiro. Quer dizer, ele vem ganhando muito dinheiro há muito tempo, né? No Atlético, no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, na China. Ele vem ganhando dinheiro há muito tempo. Agora, eu fico pensando, o cidadão que tem os seus 50 e poucos anos, que jogou bola, que foi técnico, que está multimilionário. Qual era o salário do Cuca no Palmeiras? Eu tenho a impressão que R$1 milhão, alguma coisa assim. Por mês, irmão. 1 milhão por mês. É toda a comissão técnica? Não, 1 milhão por mês. Para ele? Para ele. Fora o... Não, fora o resto. A entourage? Fora o staff. Barbaridade, meu Deus do céu. Só que vem a China e oferece 2 por mês. Sim. Oferece 3 por mês. Sim. Né? Para ele voltar para o Palmeiras, ele vai voltar para o Palmeiras para ganhar quanto? 1,5 milhão por mês. 2 milhões por mês. O Palmeiras vai ter que abrir o cofre. E se não der certo? E se não der certo, azar do Palmeiras. Agora, se não der certo para o Cuca, ele vai trabalhar alguns meses ganhando muito bem. Agora, o Cuca tem uma garantia de ir para a China e de ficar lá por 2 anos e ninguém vai encher o saco do Cuca. Digamos que o Palmeiras não contrate. Perceba que não é só um problema do Palmeiras, Ivan. Digamos que o Palmeiras não contrate o Cuca. Quem é que vai contratar? Tem 4 ou 5 bons. Brasileiros, tem 4 ou 5 bons. É complicado. E empregados. Muito complicado. E fora. Pode fazer a experiência que fez com o Gareca, que não deu certo. O São Paulo tentou com o Osório, não deu certo. Tentou com... Agora me fugiu o nome, esse que foi para a seleção da Argentina. Sousa, como é que é? El Paton, Bausa. Né? O Corinthians tentou certa vez com Daniel Passarella, foi um vexame. Né? Então há uma série de aspectos que tem que ser... A Argentina tem um maluco lá também. Sampaoli, né? O grande nome é o Sampaoli. Mas, que é o meio malucão? O Sampaoli, que era o técnico do Chile, campeão com a seleção do Chile. Se não me engano, está empregado na Espanha, está no Sevilha, né? Tem um outro maluco lá também que andou pela Espanha, que é meio maluco também, falaram dele, diz que esse é o cara, mas é meio doidão também, né? Bom, também hoje em dia, para ser técnico de um time como o Palmeiras, tem que ser meio doidão. Tem o Reinaldo Rueda, que era o técnico do Atlético Nacional até o ano passado, né? E o Palmeiras tinha, nos seus quadros, um cidadão chamado Alberto Valentim. Esse foi lateral da Inter, jogou aqui no Leão. Esse foi lateral do Atlético Paranaense, do São Paulo. E estava no Palmeiras há muito tempo, assim como o Fábio Carille no Corinthians. O Alberto Valentim treinou o Red Bull no Campeonato Paulista. O Alberto Valentim é um bom nome. Da nova safra, não é? Mas é uma aposta.
para quem tentou, mas tudo bem, mas estava no Palmeiras há anos, né? Então conhece a estrutura do Palmeiras, conhece os jogadores, tem afinidade com os jogadores. Então, mas não tem com essa leva nova de estrelas que podem complicar a vida do Palmeiras, né? Guerra, Borja e Felipe Melo. Conversa com o Muricy sobre isso aí, ele vai dizer, independente da condição do cara, técnica do cara, todas as qualidades do mundo, o Muricy vai dizer o seguinte para você: olha, você vai chegar lá num clube como o Palmeiras, que tem um cara ganhando 350 mil, outro jogador ganhando 400 mil, outro jogador 500 mil, outro 600 mil, outro 750 mil. Aí você bota um técnico lá ganhando 150 mil e infelizmente, ou felizmente, não sei. O elenco não respeita. Não respeita, ninguém tem respeito. Pô, eu ganho 750 mil, o cara que ganha 150 vai querer mandar em mim? Pô, o cara pensa assim. Hoje pela manhã eu ouvia na Jovem Pan uma análise do Vanderlei Nogueira, achei muito pertinente, que é mais ou menos o seguinte: no São Paulo, ninguém tem boca para o Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, até pela história que ele tem, eu havia dito aqui, um risco enorme, né? O Rogério Ceni ter virado treinador justamente do São Paulo, né? O Rogério tinha que começar por um time menor. Então a diretoria do São Paulo não pode mandar o Rogério embora. É o maior ídolo da história do time. Então ele pode fazer a lambança que for, que ele vai ficar no São Paulo pelo menos um ano. Pelo menos vai completar um ano de trabalho. Deixa o Rogério Ceni até o fim do contrato ele fica, né? Outro dia o jogador do São Paulo disse que eles não conseguiam entender o que o Rogério Ceni quer, né? Por isso que o time não está jogando bem. O Thiago Mendes, jogador do meio de campo. Falou isso mesmo. Então, o São Paulo não vai mandar embora o Rogério, então nenhum jogador vai se meter com o Rogério, né? Onde mais que tem isso? O Tite na seleção. Mas o Tite está vencendo, né? Tite... Onde mais tem isso? O Pepe Guardiola. Tite é incontestável, né? Quem é que vai contestar o Tite? Como não contestam também o Pepe Guardiola no Manchester City, como não contestam o Carlo Ancelotti, que vai provavelmente ser campeão da Champions League de novo com o Real Madrid, o Diego Simeone no Atlético de Madrid. Esses caras não são contestados, porque esses caras têm... Ganham tudo? Uma grife muito grande, uma grife muito forte, né? O Zé Mourinho, né? O Zé Mourinho, ninguém não fala nada do Zé Mourinho. Então, quer dizer, até falam, né, do Zé Mourinho. Mas é uma situação complicada. O Carille no Corinthians. O Carille, mesmo campeão paulista, não resiste ali a meia dúzia de jogos. Daí o jogador sabe disso. Né? O Eduardo Batista, o Dudu, o Tietê, o Fernando Praz, o Zé Roberto, o Borja, que chegou agora, o Felipe Melo, sabiam que o Eduardo Batista, ele sai do Palmeiras, Ivan, com o time em primeiro lugar no grupo da Libertadores. Se eu não estiver enganado, é a melhor campanha de brasileiro na primeira fase da Libertadores. Tá todo mundo mal, né? Não, acho que a Flamengo tá mal. Acho que a melhor campanha é a do Grêmio, hein? O Santos está meia boca. O Grêmio perdeu nessa rodada de meio de semana? O Grêmio perdeu. Perdeu? Perdeu. Então talvez tenha deixado de ser, mas era até então a melhor campanha. Tá bom, mandaram o cara embora, o cara líder, o cara perdeu na altitude. O cara líder do grupo. Porque outro dia ele teve problemas que não quis escalar o Roger Guedes, o empresário disse, não, vai escalar. Então você percebe, é um negócio complicado, né? Agora, para o torcedor de uma maneira geral, especialmente para o palmeirense, é preciso entender que por melhor que seja o time, não vai ganhar tudo, não vai ganhar sempre, não vai jogar bem sempre, né? O Real Madrid não joga bem sempre, o Barcelona não joga bem sempre, né? A Juventus de Turim não joga bem sempre, por aí vai. Vamos ver o que vai dar, que vai dar. E tem... O torcedor do Palmeiras está apreensivo e interessante, né? Que o torcedor do Palmeiras não está também paciente mais, como poderia estar até um tempo atrás, né? Agora entrou numa fase de tem que ganhar tudo, né? Você falou que não vai ganhar tudo. Ele acha que é o melhor time do mundo, não é, né? Entrou numa fase... Então, tem isso, a pressão da torcida ali, ó, fungando no cangote da rapaziada. E a torcida do Palmeiras não é fácil não, hein? Só que ficaram... Enfim, né? Os últimos 40 anos do Palmeiras foram melancólicos, né? Não fosse a Parmalat, não fosse o J. Ávila, não fosse o Paulo Nobre, a Crefisa agora, o Palmeiras teria passado mais de 40 anos em branco. Né? Quando o Palmeiras dependeu só de si, caiu 2 vezes em 3 anos para a segunda divisão do Brasileiro. Então, o palmeirense tem que ter os pés no chão, né? Tem de ter os pés no chão. Mas é uma torcida fácil, não. Aquele sangue italiano lá é complicado, rapaz. A hora que perde a paciência. E vamos falar das coisas locais para encerrar o colóquio? Por exemplo, domingo, atenção, domingo às 8 horas da manhã, palpitando
Palpitão da Educadora, com a equipe de esportes do Beto Lucato, da Gazeta de Limeira e o Naldo Dias. Domingo, às 8 horas da manhã, não perca, ao vivo, em todas as plataformas, Palpitão da Educadora para o jogo Inter e Monte Azul. Nós vamos começar a falar de futebol. Agradeço mais uma vez a generosidade do Beto Lucato, com quem eu conversei nos últimos dias, a fim de que nós façamos uma cobertura maior, uma cobertura mais aprofundada, de melhor qualidade. A altura do evento. Né? Do evento, e a cobertura que a Gazeta faz é sempre de enorme qualidade com os seus profissionais. Então, domingo, 8 horas da manhã, Palpitão da Educadora com o Naldo Dias. Por volta de 9h15, 9h30, começa a transmissão ao vivo de Monte Azul. O Beto Lucato estará comandando a equipe lá de Monte Azul. E vamos torcer para que a Inter traga. A Inter está caminhando, está rumando a Série A2 do Campeonato Paulista, pelo menos um empate, não é, Ivan? O empate já é de bom tamanho lá em Monte Azul. Monte Azul recentemente esteve na Série A1. A Inter, se trouxer a vitória, muito melhor. As duas campanhas são muito semelhantes, né? As duas campanhas são muito semelhantes, estão muito próximos ali os dois times, né? Tem muito pouca diferença de uma campanha de um para outro. E deve ser um jogo difícil, como foi o jogo do Desportivo. Foi muito difícil. Agora, a vitória por 2-1 aqui foi difícil. Agora, um empate é excelente. Uma vitória, nem se fale. E se perder de pouco... Empate lá, né? dá o ânimo para o time da Inter e um pouco de balanço moral da rapaziada de Monte Azul, né? E se perder de pouco, perder de um gol de diferença, também volta com todas as possibilidades de subir. E aí, Ivan, aí você que nos ouve e vê, torcedor limeirense, torcedor do Leão, na semana que vem, um dia antes do Domingo das Mães, será a vez do torcedor fazer a sua parte. Não que não venha fazendo, né? No último jogo foram cerca de 4.000 pessoas no Limeirão. Mas na semana que vem será a vez do torcedor fazer a sua parte, indo ao Limeirão, né? A expectativa de 6 ou 7 mil pagantes no Limeirão. Né? Porque depois a Inter passando, sobe para 2 e aí tem final. E se tem final, tem possibilidade de título. Então, a torcida tem de fazer a sua parte comprando os ingressos, porque quando compra os ingressos, ajuda financeiramente na manutenção do time. E comprando os produtos também, porque hoje os times trabalham com produtos, com uniformes, com camisetas alusivas ao time. Então, o torcedor tem de fazer a sua parte. No domingo, ouvindo a Educadora, acompanhando a Educadora, emanando energia positiva, a Educadora e a Gazeta de Limeira juntas em mais essa final. E na próxima semana, enchendo o Limeirão. Legal, bacana. Domingo agora é fora o jogo. É fora, é lá em Monte Azul, né? Monte Azul. Lá em Monte Azul. É lá em Monte Azul, domingo de manhã. Lá em Monte Azul. E depois o jogo aqui. 2 jogos, faltam 2 jogos só para a Inter subir para a Série A2, voltar para a Série A2. Que já é um belo recomeço. Que já é um outro campeonato, né? Com um nível técnico melhor do que este da Série A3. Dá mais gosto de ir ao estádio, né? E para subir para a Série A1, tem de subir para a Série A2, não tem outro jeito. Tem que passar pela Série A2, né? Não tenha dúvida. Chegou a hora. Bom final de semana, Ivan. Para você também, Caio. Final de semana eu te ligo pra gente comer um torresmo e tomar uma caipira lá no Bar do Irso. Eu vou sentar de frente na Avenida Piracicaba. Vou sentar de frente para a porta. Não fale mais isso. Um abraço. Bom final de semana, um abraço. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, Educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que